Meu nome é Maristela Fernandes, tenho 72 anos e moro em Bonfim do Sul, um lugarzinho tão pequeno que nem no mapa direito aparece. Quem diria que eu, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, ia virar o maior falatório dessa cidade. Nunca fui de dar o que falar, sabe? Sempre fui quieta no meu canto, cuidando da minha vida. Até aquele dia. Foi numa tarde de outubro, céu limpo feito roupa no varal, quando recebi a notícia que parecia mais mentira que verdade. Eu, aos 61 anos, grávida. O doutor Ademar olhou para mim por cima dos óculos fundo de garrafa e falou com a voz tremida. Dona Maristela, a senhora está esperando o neném. Meu coração quase pulou para fora do peito. Minhas pernas ficaram moles que nem mingau. Pensei comigo, ou esse médico tá caduco ou o mundo virou de cabeça para baixo. Como é que podia? Uma mulher da minha idade. Achei que estava tudo seco por dentro fazia tempo. E não é que estava mesmo esperando? Um filho, aos 61 anos, de um homem 30 anos mais novo que eu. Isso numa cidade onde as paredes têm ouvido e as janelas têm olho. O escândalo estava formado. As línguas começaram a se soltar mais rápido que sabão em água quente. Essa velha tá louca, diziam uns. É truque para segurar homem novo, falavam outros. Teve gente que disse na minha cara que aquilo era castigo de Deus. Castigo por quê? Por ter me permitido sentir amor de novo? O Sandro, pai da criança, trabalhava fazendo reparo em casa de família. Chegou na cidade com uma mochila nas costas e aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Quando bateu na minha porta oferecendo serviço para consertar o telhado, eu não imaginava que ele ia consertar era meu coração, que estava quebrado depois de tanto tempo sozinha. As minhas filhas, que moravam longe e mal vinham me visitar, apareceram de repente para me dar sermão. A Solange, a mais velha, chorou tanto que parecia que ia alagar a sala. A Patrícia, a mais nova, me chamou de inconsequente, disse que eu estava envergonhando a família. Como se amor e vida nova fosse motivo de vergonha. Mas o pior mesmo foi o olhar das pessoas na rua. Mulheres que frequentavam minha casa para tomar café pararam de vir. Na igreja, o banco onde eu sentava começou a ficar vazio dos dois lados. Era como se eu tivesse pegado uma doença contagiosa, sabe? Só que não era doença. Era a vida crescendo dentro de mim. Naqueles primeiros dias, eu chorava escondida no banheiro para ninguém ver. Pedia para Deus me dar força e entendimento. Porque no meio daquela confusão toda, uma coisa eu sentia com clareza. Aquela criança era um presente, não um castigo. E eu ia amar e proteger com todas as minhas forças, não importa o que o povo falasse. E foi assim que eu, Maristela Fernandes, virei o assunto de todo mundo em Bonfim do Sul. A velha doida que engravidou aos 61 anos. Mas o que ninguém sabia é que aquilo era só o começo de uma história que ia mudar não só a minha vida, mas a vida de muita gente naquela cidade. Porque Deus escreve certo por linhas que a gente nem imagina, minha filha. E o que começou como vergonha, terminou como o maior milagre que essa cidade já viu. Bonfim do Sul é tão pequeno que se você espirrar na entrada, alguém diz saúde lá na saída. Lugar onde todo mundo sabe o nome do cachorro do vizinho e até a marca do remédio que o seu Joaquim toma para pressão alta. É um lugarzinho aconchegado, com uma pracinha central, onde as velhas se reúnem para contar caso e os velhos para jogar dominó debaixo daquela mangueira antiga que dizem que foi plantada pelo primeiro morador daqui. Nasci e me criei nessa terra. Casei aqui com o Toninho, que Deus o tenha, e fiquei viúva faz 15 anos. Ele era um homem bom, trabalhador, mas calado demais. Morreu de repente, infarto, enquanto arrumava a cerca dos fundos. Desde então, eu vivia naquela casa grande, de janelas azuis e portão de madeira, sozinha com minhas galinhas, minhas plantas e minhas lembranças. Minhas filhas, a Solange e a Patrícia, foram embora para São Paulo há muito tempo. Ligavam de vez em quando, mandavam presente no Natal e na Páscoa às vezes. Solange é dentista, casada com um engenheiro, tem 2 filhos que mal me conhecem. Patrícia trabalha com computador. Algo que eu nem sei explicar direito. Diz que não quis ter filho porque o mundo tá muito difícil. As duas vivem correndo, sempre ocupadas demais para vir me visitar.
Eu me acostumei com a solidão. Tinha minhas amigas da igreja, o clube de costura nas quartas-feiras na casa da Dona Lourdes e a horta que eu cuidava com todo carinho. De vez em quando ia na casa da minha comadre Zefa tomar um café e ouvir as novidades da cidade, que quase sempre eram as mesmas. Quem casou, quem separou, quem está devendo no mercado do seu Geraldo. Foi numa segunda-feira nublada de setembro que minha vida mudou. Tinha chovido forte na noite anterior, e meu telhado, já velho, começou a pingar em 3 cantos diferentes da casa. A água caía dentro das panelas que eu espalhei pelo chão, fazendo aquele barulho de goteira que tira o sono de qualquer um. Resolvi ir na feira semanal procurar alguém que pudesse dar um jeito no meu telhado. Foi lá que vi ele pela primeira vez, o Sandro. Alto, moreno queimado de sol, com os braços fortes de quem trabalha pesado e um sorriso tímido que aparecia devagar no rosto. Carregava uma escada nas costas e uma caixa de ferramentas na mão. Um cartaz simples dizia: faça todo tipo de serviço: pedreiro, encanador, eletricista. Ele não era daqui. Dava para perceber pelo sotaque diferente quando falou comigo. Bom dia, senhora. Precisa de algum serviço? E eu, que nunca fui de conversar muito com estranhos, me vi contando sobre meu telhado, sobre as goteiras, sobre como estava difícil achar quem fizesse um serviço bem feito por um preço justo. Sandro me ouviu com atenção, os olhos castanhos fixos em mim, como se cada palavra minha fosse importante. Não era um olhar de pena, como muita gente olha para viúvas idosas. Era um olhar de respeito. Ele tinha 34 anos, vindo de Lavras, cidade que fica a uns 200 quilômetros daqui. Contou que tinha perdido o emprego na construção civil e estava viajando de cidade em cidade, pegando bicos para se manter. A senhora pode ficar tranquila que eu conserto esse telhado direitinho. Trabalho bem feito e com garantia, ele me disse, e não sei por que acreditei nele na hora. Marcamos para o dia seguinte, cedinho. Ofereci pagar metade adiantado, mas ele recusou. Só depois que a senhora aprovar o serviço. Naquela noite, nem dormi direito. A casa parecia menos vazia só de saber que alguém viria no dia seguinte. Arrumei o quarto dos fundos, caso ele precisasse ficar alguns dias para terminar o serviço. Fiz um bolo de fubá cremoso, daqueles que derrete na boca, e separei o café mais cheiroso que tinha. Sandro chegou pontualmente às 7 da manhã. O cheiro de café recém-passado enchia a cozinha quando ele bateu no portão. Vi pela janela ele arrumando a escada, organizando as ferramentas com cuidado. Tinha mãos grandes, calejadas, mas que lidavam com as ferramentas como se fossem instrumentos delicados, mãos de homem que respeita o trabalho. Preparei um café da manhã simples, mas caprichado: pão caseiro, bolo de fubá, queijo Minas que a comadre Zefa me deu e geleia de goiaba que eu mesma fiz. Chamei ele para comer antes de começar o serviço. Ele ficou sem jeito, disse que não precisava, mas acabou aceitando. Comeu com gosto, elogiando cada coisa. Dona Maristela, esse é o melhor café que eu tomo há meses. Enquanto ele trabalhava no telhado, eu fazia minhas coisas dentro de casa, mas sempre arranjando um motivo para passar pelo quintal e ver como o serviço estava indo. E cada vez que eu saía, lá estava ele, concentrado, suando, mas sempre com um sorriso quando me via. No final do dia, quando ele desceu da escada, o rosto sujo de cimento e os cabelos desgrenhados, eu já sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Vou precisar de mais uns 2 dias para terminar, Dona Maristela. Tem mais estragos do que pensávamos. Ofereci o quarto dos fundos para ele não ter que procurar onde ficar. Ele aceitou, agradecido. E assim começou tudo. Um homem consertando meu telhado, sem saber que estava consertando também um coração que eu achava que tinha parado de bater, fazia tempo. Sandro terminou de consertar meu telhado no 3º dia, mas inventou que precisava revisar uns caibros dos fundos, depois que era melhor dar uma olhada nas calhas também. Eu sabia que ele estava arranjando desculpa para ficar mais, e no fundo do coração eu queria isso. A casa ficava mais alegre quando ele estava por perto. Era bom ouvir passos além dos meus, ter alguém para conversar durante as refeições. A gente começou com prosa boba, sabe? Eu elogiando o café que ele fazia de manhã cedo, forte que só. Ele dizendo que homem que mexe com cimento tem as mãos boas, que sabem sentir as coisas. A gente contava causo um pro outro como se conhecesse há anos.
Ele me falou da infância difícil, do pai que foi embora cedo, de como aprendeu a trabalhar com construção ainda menino. Falou dos sonhos de ter um dia sua própria casa, de como queria ter uma família, coisa que nunca conseguiu porque vivia na estrada. Eu contei do Toninho, de como foi ficar viúva, das minhas filhas que foram embora. Mostrei as fotos antigas no álbum de capa de couro, os bordados que eu fazia nas noites de insônia, a horta que era meu orgulho. E quando eu falava, Sandro me olhava nos olhos, prestando atenção de verdade. Não era aquele olhar de quem espera você terminar para falar da vida dele. Era um olhar de quem tá ali, presente, ouvindo cada palavra. Uma semana depois que ele chegou, a gente estava sentado na varanda tomando um chá de camomila quando ele pegou na minha mão. Foi um gesto tão simples, mas que fez meu coração disparar como se eu fosse menina de novo. A mão dele era quente, áspera, e segurava a minha com um cuidado que me fez chorar sem querer. Dona Maristela, ele disse baixinho, a senhora é a mulher mais especial que eu já conheci. Aquele foi o começo. Um começo que eu não esperava, que não planejei, mas que parecia tão certo quanto o sol nascer toda manhã. Logo ele se mudou de vez para o quartinho dos fundos, mas passava mais tempo na casa grande comigo. A gente assistia televisão juntos, cuidava da horta, ia na feira. Ele me ensinou a fazer arroz do jeito mineiro, com alho douradinho. Eu ensinei ele a fazer doce de abóbora com coco. Mas o que a gente não percebeu é que os olhos da cidade estavam em cima de nós. Bastou o povo ver Sandro saindo do meu portão 2 vezes na semana para a língua de Bonfim do Sul se armar como cobra pronta para o bote. No começo, era só cochicho quando a gente passava. Depois virou fofoca aberta. A Maristela tá querendo criar um neto na marra. Ouvi Dona Odete dizer no açougue do seu Juvenal, rindo alto para todo mundo ouvir. É uma vergonha. Uma mulher da idade dela com um rapaz novo daquele jeito. E quando eu entrei, todo mundo ficou quieto de repente, como se eu não tivesse escutado tudo. No mercadinho da esquina, a Teresa, que estudou comigo no grupo escolar, me puxou pelo braço e disse que estava preocupada comigo. Maristela, esse rapaz só quer teu dinheiro. Abre o olho, mulher. Eu respondi que não tinha dinheiro nenhum, só minha aposentadoria pequena e a casa que o Toninho deixou. Ela balançou a cabeça como se eu fosse uma criança teimosa. Na igreja, onde eu ia todo domingo há mais de 40 anos, o banco onde eu sentava começou a ficar vazio dos 2 lados. As senhoras do grupo de oração pararam de me convidar para os encontros. E o pior foi quando o padre Anselmo, no sermão de domingo, falou sobre comportamentos impróprios para a idade e olhou direto para mim. Não demorou muito para a notícia chegar em São Paulo. Minhas 2 filhas, que mal lembravam do meu aniversário, apareceram de repente numa sexta-feira à tarde, com cara de quem vem resolver problema grande. A Solange entrou já falando alto, querendo saber onde estava o aproveitador. A Patrícia, mais calma, mas com os olhos cheios de desaprovação, sentou comigo na cozinha. Mãe, o que a senhora está fazendo? A cidade inteira está comentando. Isso é vergonha para a família toda. Solange andava de um lado para o outro, mexendo nas minhas coisas, como se procurasse provas de algum crime. Esse homem vai levar tudo que a senhora tem, não vê isso? Patrícia chorou como se eu estivesse morrendo. Mãe, a gente se preocupa. A senhora já tem idade e esse rapaz é jovem demais. O que ele quer com uma senhora de 61 anos? Pensa bem, isso não faz sentido. Eu só escutei, deixei elas falarem tudo o que queriam. Quando terminaram, olhei para as 2 e disse bem calma. Vocês 2 foram embora e me deixaram aqui sozinha por anos. Agora querem decidir como eu devo viver minha vida? Se preocupam tanto que nem ligam para saber se estou viva ou morta, mas quando encontro alguém que me faz feliz,